A prova de vocês, tá? Eu já entreguei, já mandei para a coordenação, ela só vai cair até a aula passada. Era para ser 3 aulas, mas aí eu achava que eu não tinha dado tudo da aula passada. Acabou, só vai cair até o bloqueio de mão. Então vai ter o que lá? Como é que vai ser a prova de vocês? Quando é a prova? 2 semanas? Primeira questão, como é que você faz o dialeto, né? Segunda questão, dizer o ritmo. Segunda questão, frequência. Aí frequência com ritmo regular, com ritmo irregular. Quarta questão, vai estar lá sobrecarga de alguma coisa. Vento para o esquerdo. Aí a outra vai ter o quê? Bloqueio de ramo. Se a direita, se a esquerda. Aí vai ser repetido. Só que eu bloqueio até o final. Eu percebi que a maioria das regulações é com relação a... Vai dar certo. A qualidade. Vai dar certo. Até porque, tipo assim, se tu não conseguir montar os quadradinhos tudo direitinho, fica lá, não, aqui tem 12, aqui tem 13. Acho, eu deixo o intervalozinho, vai crescer. Cara, não dá pro animal que eu boto na prova, não tá lá, não, a frequência é de 100. Aí quando eu olhar, tá lá, é 50 de frequência para mim. Aí eu não fiz. Aí é burro. Tudo aberto, tudo A e B, as questões. Tá bom? É diferente. Não vai ter nada. Pode ser até que uma imagem muito boa. Pô, um bicho, dá para você fazer. Tá bom? Tá? Então não cai hoje essa aula de hoje não vai cair. Certo? Só vai cair na prova de vocês até bloqueio de ramo. Que é a aula passada. Tá? O que vai acontecer lá? Como passava, atrasou demais. Primeiro eu não consegui andar com a mulher de vocês. E a aula passada eu não pude vir dar aula. Eu entrei num procedimento e que era para terminar 2 horas, até 6 horas. O paciente voltou sem cirúrgico, eu tive que passar novamente as contas, enfim, o negócio foi murcho. Aí acabou que eu pedi para umas 2, 3 horas, eu dei para a coordenação fazer que eu não puder vir. Tá? Então, e teve uma vez que a Paula não pode vir e ficar na frente de vocês. Eu dei 2 aulas, não tem tempo para passar. Por isso que ficou mais rápido. Na verdade, eu só vi vocês uma vez, foi? E aí, deixa eu correr para caralho, com vocês, não vai ter nada aqui. Pronto, enfim, vai cair isso. Avisa para outra turma, pode ser que eu não os veja mais. Semana que vem eu os vejo? Então pronto. Então vai ser só até bloqueio de ramo. Apesar que na próxima turma eu vou ter que entrar na segunda panela também. Com vocês, tá bom? Agora é fato, tá? Vai cair na prova, na outra prova, cai tudo, repete, tá? Caiu que caiu na primeira, vai cair na segunda, vai cair na terceira, na quarta, tanto de prova que tiver, segunda chamada é mais difícil, um pouquinho mais difícil. Tem mais tempo para estudar, tem sempre um pouquinho mais difícil. Tá bom? Show? Vamos lá. Então vamos lá. Paciente. Me formei e tenho que ir me formei e estou trabalhando na UPA, trabalhando na UPA, tá? Chegou um paciente com dor no peito, em aperto, em acoxo, em arroxo. Qual é a síndrome que esse paciente tem? Coronária aguda. Bom, independente agora do que você vai fazer, síndrome coronariana aguda. O que eu tenho que pedir de cara no paciente que tem síndrome coronariana aguda? ECG em 10 minutos. Posso pedir troponina? Deve pedir troponina. E a partir daí a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse paciente. É um fato. A gente tem um eletrocardiograma que existe alguns pontos que são extremamente interessantes. É o ponto J. Esse ponto J, ele tem que estar alinhado com quem? O intervalo PR. Ele tem que estar na mesma linha do intervalo PR. Certo? Eu sei várias pessoas que não vieram hoje aqui, não assim, tem que só trabalho de riscar. Chamada. Trabalho de riscar. Beleza? Ponto J. Esse pontinho aqui. Esse pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho
intervaltéreo. Outra característica do eletrocardiograma normal é o quê? Que a onda T ela tem que ser positiva em todas as derivações, excetuando em AVR, V1 e pode ser em V2 também. Mas em AVR e V1 eles são negativas, o restante é positivo. E essa onda T, ela tem uma ascensão lenta e ela desce rapidamente. Então o que a gente tem que olhar no paciente que tem síndrome coronariana aguda? Primeira coisa que a gente tem que procurar é o quê? O ponto J. Porque se ele tiver para cima, existe um supra do segmento ST. Por exemplo aqui, o que chama a atenção aqui nessa época? O paciente chegou com a dor no peito, em aperto, em acoxo, em arroxo, com irradiação do queixo. Ele disse que sentia já essa dor anteriormente. E que hoje a dor era a mesma, mas não melhorou. Porque antes, quando ele andava de bike, a dor vinha, ele parava e melhorava. Mas dessa vez não parou, ele procurou emergência. O que chama a atenção nessa eletrocardiograma aí, gente? Pacientes que dor no peito, em aperto, em coxa roxa, ela tem que ser feita em quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos. Pode pedir troponina? Sim. Eu preciso esperar a troponina? Não. Eu tenho que olhar a elétrica. Por quê? Porque aqui tem o ponto J, o quê? Suprado, ó, V2, olha o ponto J, onde é que está? Preste atenção no eletro anterior. Onde é que é o ponto J? Na mesma linha de intervalo TR. Olha o ponto J aqui, bem acima do intervalo TR, é o ponto J. Então tem aonde? V2, V3, V4, V5, se você olhar T1 e AVR, também tem supra. Show de bola? Qual é o problema do ponto J que está suprado? É um infarto com supra. Mas não tem infarto sem supra? Qual é a diferença entre um e o outro? Oclusão total. Porque o infarto com supra tem uma oclusão total da artéria ou uma suboclusão. E qual é o tratamento de um paciente que tem infarto com supra? Tem que abrir a chibata. Abrir essa chibata. Tá bom, pessoal? No paciente que tem infarto com supra, tem que fazer o quê? Abrir essa chibata. Tem que abrir essa chibata. Abrir essa chibata. Como eu vou abrir essa chibata? Ou trombolítico, ou cateterismo. Eu estou na UPA lá na puta que o pariu, que não dá para chegar em 2 horas no consultório messejando. Eu tenho que fazer trombolítico. Eu me lembro que eu comecei a dar aula na Unicristo, eu dizia assim, o infarto é muito besteira. Essa aula eu já fazia 10 anos atrás. Essa chibata. Hoje eu sou mais contigo, porque tudo é sujo, tudo é fobia, fobia, aí eu fui mais medo, né? Mas, o que acontece? Naquela época eu já dizia, gente, nos Estados Unidos, a enfermeira faz o trombolítico. Não precisa de doutor para fazer trombolítico. Vocês vão ver que daqui a uns 5, 6 anos, o doutor vai ter que fazer o trombolítico. O que acontece hoje? O doutor tem que fazer o trombolítico. Só que ainda o que acontece? Para fazer o trombolítico, muitas vezes se chama o SAMU para fazer o trombolítico. Eu acho que quando vocês se formarem, a responsabilidade do trombolítico vai ser de quem? Vocês. Eu acho. É uma evolução que é muito fácil. Primeiro é só diagnosticar o supra. Todo mundo é para saber esse supra. E a segunda, como fazer o trombolítico? Você sabe fazer o trombolítico? Nem eu, mano. Eu não sei fazer o trombolítico. Sabe o que eu faço? O que você faz quando você não sabe fazer remédio? Não. Você faz o que quando você não sabe tomar um remédio? É o quê? Vai aprender. Vê a bula. Acho que vê a bula, mano. Vê a bula. E como é que é a bula do trombolítico? Ele vai dizer assim: endovenoso, bolos. Aí vai dizer assim: tem uma fitinha.
57 quilos. Aí vai dizer assim, entre 55 e 60 quilos você faz o linear. Tu pesa quanto, mancho? 70. Entre 65 e 75 você vai fazer 2 ml. Eu estou dando muito chutado, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Na bula do trombolítico, ele vai dizer o ml baseado no peso. Só isso. Por isso que eu acho que vocês vão ter que saber fazer. Vocês não tem que saber não, tem que ter coragem de fazer. E saber fazer, não tem segredo, vai olhar a bula. É um negócio simples de fazer. Agora, se for perto de Fortaleza, aí tu vai fazer a regulação e o recejante ele é obrigado a receber isso aqui. É uma obrigação, vaga zero que chama isso. Mesmo que o doutor não tem que ir. Show de bola, gente. Infarto no supra. Olha aqui, parede inferior. Lembra da roda dos ventos? Lembra da roda dos ventos? Quem é que vê parede inferior? Quem está aqui embaixo da roda dos ventos? A VF, quem mais? D2 e D3. Olha aqui, supra de D2, supra de D3 e supra de AVF, parede inferior. Mas doutor, aqui na AVF tem uma latente negativa e o ponto J está infrado. Se eu estou aqui com o nome da senhora, o nome da senhora, não sei, dá lá na ponta. De novo, todo mundo esqueço. Ingrid. A Ingrid é um eletrodo, a Maria é outro eletrodo. Eu sou a repolarização. Se eu estou em direção à Ingrid, na Ingrid essa repolarização fica positiva ou negativa? E na Maria? Então o que acontece? Quando eu tenho um infarto ou obstrução da coronária, o vetor da repolarização, que é arroba T, que é depois do QRS, ele vai se direcionar para a parede que está à sua frente. No caso, parede inferior, vai apontar para lá. Então, a repolarização em D2, D3 é de quê? De quê? Repolarização positiva. Por isso que supra. Mas se está se aproximando da parede inferior, está se afastando de algum canto, não está? Por isso que a gente vai ter algumas paredes infradas, que é o que a gente chama de imagem em espelho. Por que existe a imagem em espelho? Porque se está se aproximando de algum canto, está se afastando de outro. Por isso que tem a imagem em espelho. E quando a gente tem doença coronariana, quem se altera é o ponto J, é a repolarização. Quando eu tenho uma doença de alguma parede, o vetor resultante da repolarização vai apontar para aquela parede. Por isso que tem supra naquela parede. Porque o vetor da repolarização aponta para lá, para o ponto de volta supra. Vamos ver outra vez por aqui. Olha aqui. D2, D3 e AVF. O que aconteceu com esse D2 e D3 aqui? Ó? D2 e D3. O que aconteceu com eles? Supra. Aqui. O que aconteceu? O paciente ficou no peito. Minha peito, minha coxa, minha roxa. Tem que fazer o quê? Eleva. Em quanto tempo? Supra em D2, D3 e AVF. Todo mundo consegue ver isso? Enquanto com supra de que parede? Inferior. D1 e AVL. Preste atenção lá. O ponto J está infrado ou está suprado? Isso é um infarto com supra ou com infra? Com supra. Se é com supra, é com supra. Não vai mudar. Supra é supra. Aquele D1 e AVL é apenas o quê? A imagem em espelho. Isso é muito legal. Olha que pergunta top desse bebê. Bebê não disse meu filho é velho, né? Você é velho, né? Esse meu irmão mais velho. Olha que imagem. Não, mas foi show, cara. Essa pergunta. Meu irmão mais velho perguntou um negócio show. Por que eu tenho um infra ali de V1, V2, D3, V4 e vai até V5 ali, ó? Esse cara não conta, né? Até V5. Por quê? Por quê? Quem se arrisca? Mas não está estranho que a parede anterior toda infrada? O que é que deve estar acontecendo aí? Ela deve ter um infarto ínfero dorsal. Deve estar infartando parede posterior. E o vetor resultante está apontando lá para trás também.
Se eu quiser o elétrico completo, como é que é o elétrico completo? Ele V3R, V4R, V7, V8, não pode fazer V9. Eu vou ver o infarto de parede posterior. Essa coronária que deve ser, que é a direita, ela deve ser grande, ela deve pegar a parede inferior e deve passar por trás. Deve ser uma coronária direita longa. Então, todas as vezes que eu pegar um infarto e tenha muito infra na parede anterior, se liga que pode ser infarto de parede posterior. Eu tenho certeza disso? Não. Eu tenho que fazer o elétrico completo. Eu nem mostro para os meninos isso, mas tu perguntou, a pergunta é top, viu? É top, irmão, mas... Show de bola, gente. Dúvidas aí no infarto por supra. O elétrico, o paciente chega com dor no peito e aperta e a coxinha roxa. Foi assim, meu amigo? Vamos lá, bebê. Vamos lá, né, bebê? Vamos lá. Está aqui o peito do paciente. O paciente está de lado. Então, botou o Carlos. Botou o Carlos. Estou aqui, então. Aí o doutor Carlos está aqui, a barriga dele. Tá? E aqui está as costas do doutor Carlos. Show? Aí está aqui o coração do doutor Carlos. Aqui é meu externo. É meu externo. Aqui é a parede anterior do coração do doutor Carlos. Estou de lado, né? Anterior. E aqui é a parede posterior do doutor Carlos. Se eu tenho um infarto da parede posterior, a parte de trás do meu coração, o que vai acontecer com o vetor resultante da repolarização? Vai fazer o quê? Apontar para ele. O que vai acontecer com a repolarização na parede anterior? Vai ficar tudo negativo. Quem é que vê a parede anterior? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Por isso que ficou negativo. Se eu fizesse um elétrico que desse para ver a parede posterior, ia estar fraco. Essa parede anterior deve ser o quê? O espelho da parede posterior. Inferior e posterior. Só confirmaria se eu fizesse um elétrico. Mas deve estar. Tudo que se aproxima fica o quê? E tudo que se afasta? Se a parede anterior está toda negativa, o que é posterior está o quê? Por isso eu achei inferior, tá, para a gente ver, e deve ter posterior também. Porque está inflado na parede anterior. Eu teria que confirmar fazendo o quê? Um elétrico posterior. Todo mundo entendeu isso, gente? Certeza? Isso às vezes é importante, sabe por quê? Eu estou dizendo massa. Por que ele está gravando? Pode? Pode gravar não. Essa pergunta dele é tão massa. Sabe por que é massa? A pergunta dele? Porque o que acontece muitas vezes?
Vamos lá, a gente vê que eu estava me perdi. Infarto, síndrome coronariana aguda, com supra, tem que fazer uma síndrome coronariana aguda chegou na tua emergência, tem que fazer o quê? Quanto tempo? 10 minutos. E eu tenho que olhar a princípio para onde nesse elétrico, ponto J. Pronto, é isso. Mas você está com dor no peito, vai ter que olhar para o ponto J dele, só isso. Sem ciência, minha gente. E esse ponto J, ele tem que estar alinhado. Ele tem que estar alinhado com quem? Com o intervalo VR. Olha o ponto J lá em cima. Show de bola? Vamos para o próximo elétrico. Vamos lá, olha esse elétrico aí. Esse elétrico aí. Bem, mas todo mundo. Tem quantos anos? Tem quantos anos? Agora sim. Vocês são muito novos. Sei lá, hoje em dia, né? Eles têm 9, daqui a 11 anos vai ter quantos anos? 35, né? Vai ter 20. Hoje a mulher vai com 40 anos. Tu é casada? Ah, não sei, né? Vamos lá. Supra de V2, V3. Todo mundo consegue ver o supra que a doutora viu? Olha aqui, ó. Supra. E o infra aqui de V3 e a VF. O que deve ser mais disso dessa parede aqui? Muito bem, meu filho, você já deve ser casado, né? É casado. Mas tem filhas, sabe? Sim. Tem filhos. Quantos anos tem quantos filhos? Só um? Tem quantos anos? 5. Agora sim. Vai para a comunidade, a gente sai com o marido, meu mulher, vou para brincar. Viu, Michel? Muito bem. O que aconteceu aqui? Ela deve ter um infarto parede anterior e lateral. Um infarto anterolateral, tem um infarto anterior extenso, que chama também, né? Pega a parede lateral, pega anterior, parede lateral. Show de bola. Tá bom? Beleza? Quando a gente olha para a parede inferior, duas coronárias podem acometer essa parede. Duas. Quais são? Coronária direita e circunflexa. E eu, pelo elétrico, eu consigo dizer aquela coronária direita, aquela parede inferior, o infarto da parede inferior é da coronária direita. O infarto daquela parede inferior é da circunflexa. Eu consigo ver. Por exemplo, quando eu olho para esse elétrico aqui, quais são as alterações que tem nesse elétrico aí? Dor no peito, minha aperto, minha coxa, minha roxa. O que eu tenho que fazer? O paciente chega na UPA com dor no peito, minha aperto, minha coxa, minha roxa. O que ela tem que fazer? O quê? Em quantos minutos? 10 minutos. Eu tenho que procurar o que nesse elétrico dor no peito? Ponto J. Bicho, se tu não tá nessa sequência aí, não tem segredo não, mano. Vai lá, ponto J. Tem algum J suprano? Tem qual? V2, V3 e a VF, ó. A VF também lá. V2, V3 a VF. E fala com supra. Aí eu vou pegar o microfone aqui. Pegar o microfone. Alô? No infarto com supra. Eu tenho que fazer o quê? O ECG mostrou no supra. O que eu tenho que fazer? Mais alto! Palmas para ela. Paciente com infarto com supra, eu tenho que abrir essa chibata. Eu tenho que fazer o quê? Trombolítico ou cateterismo. Eu tenho que fazer isso, cara. Porque se tu não fizer, esse paciente vai sair de infarto com supra para uma insuficiência cardíaca, que é uma mortalidade muito próxima de um câncer avançado, gente. Tu tem que abrir essa chibata. Não sou eu. Ah, sabe o que acontece comigo? Eu já recebo Dr. Carlos.
já recebe messejana o paciente tendo feito trombolítico ou o paciente já com insuficiência cardíaca fundida. Sou eu que recebo isso. Mas quem recebe esse eletro aí, quem é? Você. Na UPA. Você na UPA. Entendem por que a importância disso aqui, gente? É extremamente importante para a vida de vocês. Para mim, eu já vou pegar o fim da carreira. Ele tendo feito trombolítico, o eletro não sendo feito, paciente com insuficiência cardíaca porque não fez trombólise nem abriu, não abriu esse chibata, aí eu vou ter que tratar. Consegue entender? Só uma dúvida, porque aí volta a diferença da coronária Eu vou ensinar isso. Não, mas é porque a coronária direita A circunflexo, na verdade, ela faz muitas vezes o quê? Ela sai do tronco da coronária esquerda e ele vai para o seio coronariano, ele faz um arrodeio entre o átrios e os ventrículos e irriga muitas vezes a parede inferior. A circunflexo cansa de irrigar a parede inferior. Impressionante isso. Ela se torna bem longona, ela sai do seio coronariano, a DA desce pela parede anterior e ela sai arrodeando para irrigar a parede inferior. É foda. E como é que eu sei se é coronária direita ou circunflexa? Eu vou olhar para duas derivações, D3, D2. Se o supra de D3 for maior que o supra de D2, é coronária direita. Olha lá, quem tem maior supra? O D3 ou o D2? D3. Coronária direita. Entendeu? Vamos voltar aqui. Aqui. Coronária direita ou circunflexa? Se alguém faz a parede inferior, D2, D3 é BF. Quem tem mais supra? Quem tem mais supra? D3 ou D2? D3. Qual é a coronária? Direita. É só isso. Se não for, é circunflexa. Se D2 for maior que D3, circunflexa. Show de bola? É pra onde? Vai pra onde? Só pode sair da minha sala só fazer o quê? Hã? Só pode sair da minha sala só fazer o quê? Não é Fortaleza ainda. Não, mas tem Fortaleza que gosta também. Vocês são assexuados. Não se engane, eu fecho. Não é crítica, não. Quando eu falo isso aqui, quando você sai para transar, bicho, eu fico muito feliz. Muito feliz. Tá com Deus. Se proteja o filho, tá? Se proteja o filho, filho lá durante a faculdade, cara. Pesado. Aí, ó, não é pesado não. O cara tá estudando nem internato, cara. Com filho. Tipo assim, se fizer hoje, daqui a 9 meses, vai estar no emprego, né? Em 2, 22. Eu acho que vai ter uma cirurgia, o menino chora no pé do meio. Mais, cara, mais. Cara, você pode. Vai lá. Ô, sorte, filho, deixa eu ver se tu, viu? Vocês são muito filhos. Me preocupe. Certo, gente? Se eu tenho infarto de parede inferior, pode ser duas coronárias. Quais coronárias? Circunflexa ou coronária direita. Como é que eu vou saber se é coronária direita ou circunflexa? Eu vou olhar para quem? D2 e D3. Se o supra de D3 for maior do que o de D2, coronária direita. Ponto, vamos para frente. Eu vi, isso é coisa minha. Errei. Olha aqui. Supra de D2, D3 é pé. Parede inferior, sim ou não? Sim. Põe a coronária. Direita, porque o supra de D3 é maior do que o de D2. Próximo. D3 e D2, supra de D3 maior do que o de D2, põe a coronária. Direita. Fácil. Supra de D3 e D2. Quem é maior, o D3 ou o de D2? D3. Coronária direita. E se eu fizer o eletro completo, o D3R tem 4 eletros. Parte B, D. Ventrículo direito. Aqui, supra de D2 maior do que D3, não é isso? Circunflexo. Tá bom? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Posso quebrar o protocolo aqui? Posso quebrar o protocolo? Eu já mostrei isso para vocês no S4, eu acho. Ou no S2,
Sei que vocês foram online, né? Rapidinho, eu prometo. Tá tudo bem com vocês? Olha aqui. Tá aqui. Olha aqui, tá aqui. Aqui. Vamos lá. Caso clínico da sala de parada do hospital de Messejano, tá, gente? Padrão hospital de Messejano. Sexo masculino, 75 anos, admitido no HM, 13 horas, 20 seguidas CG. O paciente tinha dor no peito, tá, gente? Tinha dor no peito. E foi lá pro hospital de Messejano, tá bom? O que tem esse eletro aí? Concentra, não responde besteira. Dor no peito, na perna, na coxa, na coxa. Vai lá. Tem o que aí? Tem o quê? Supra de quê? V2, V3, V4. Ainda tem supra aqui. Parece que tem. Supra de parede anterior. Todo mundo do céu. Não consegui ver isso. Levanta a mão. Por favor. Por favor. Não conseguiu ver? Não conseguiu, não. Não fez assim. Fez só. Não é isso? Certo? Vou fazer uma pergunta. Muito especial. Muito especial. No infarto com supra! Não sei No infarto com supra! No infarto com supra. O que é que eu tenho que fazer? Tá, calma. Paciente chegando com dor no peito e a perna e a coxinha roxa. O que é que eu tenho que fazer? Em quanto tempo? 10 minutos. Chegou o eletro. Para onde eu tenho que olhar? Nesse eletrocardiograma, o que é que ele tem? Supra. Tem supra? Tem. No supra, no infarto com supra, o que ele tem que fazer? Não. Chipar. Às vezes não. Às vezes é chipar. Vai lá. Segurança. Não. Segura, pai. Isso. Porra, como é que pode ver meu pensamento? Vamos lá. Paciente tem dor no peito, fez o eletro com supra. O que eu tenho que fazer? Abrir essa chibata. Abrir. Eu quero que eu me lá na hora lá, quando eu estiver infartando algum paciente meu. Tem cabeça chibata. Abre essa chibata como? Isso é no hospital de Liz James. O que eu vou fazer? Caixa precisa não. Aí o que o filho de Kenga faz? O filho de Kenga. Relato de dor retroesternal durante a caminhada, hoje 5 horas, moderada intensidade, duração prolongada, associada a náusea e vômito, que irradia para dorso, procurou hospital no interior, de revisão elétrica, RD, supra de parede anterior. O animal viu ou não viu que era parede anterior? Viu. Fez uso de AS, hipertensão de AS, exame físico do nada, tá? Hipertenso, dislipidemia, com alergia, algo foi que ele fez. Trocou grel, fez a morfinha, fez a S e fez o que mais? Aguardo troponina. Examinado e reconhecido infarto. Qual a conduta tomada? Isso no grupo, né? Às 22 horas, o cara chegou lá, era 13 horas da tarde. 13 horas da tarde. Ficou aguardando troponina. E se perde no meio do caminho. Foi o que aconteceu com o cara, às 22 horas, entra na sala de parada carga respiratória. Constatado óbito
Consegue ver a gravidade disso, gente? Quando eu brinco e até vai cantar exagero, inclusive. Eu sou assim. Minha mulher que brinca, vai ser é porque é muito importante. Ah, esse doutor que estava lá em Messejana. Mas como é que vai pegar na UPA? Mais do que Messejana, vai pegar essa letra onde? Na UPA. Então não pode vacilar, por isso não vacilar. O paciente vai morrer, pô. E a culpa é tua, a culpa desse paciente. Ele poderia até ter morrido. Mas se ele tinha alguma chance, ele perdeu. Infelizmente, o doutor ficou. Infarto, consulta, fez o AS, fez o hemocoagulante, se garantiu. E na hora do 10, ele fica lá comigo. Show de bola, gente. Consegue entender isso? Posso seguir? Voltar. Mas existe um padrão, só para a gente terminar aqui, tá? Existe um padrão de achado no eletrocardiograma e muitas vezes ele é pior do que pior do que o infarto por supra. Pior do que o infarto por supra é esse padrão aqui. O padrão circunferencial. Todas as vezes que vocês olharem para o eletrocardiograma, o que vocês têm que olhar primeiro? Ponto J. Se não tiver o supra, você dá uma tranquilizada, não dá? Dá. Só que você tem que olhar para o ponto J. E pode ser que tenha infras. Se você tiver 7 infras, há uma chance de ser lesão de tronco lá na coronária esquerda, ou o paciente tiver acometimento de 3 artérias. Ah, doutor, não entendi. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui essa letra. Esse também não tá. Melhor isso. Tá. Vamos lá olhar essa letra. Tem supra. De onde? A BR tem supra, não tem? Só que eu só tenho uma derivação do supra, que é o AVR e um pouquinho de V1. Mas é o AVR. Para você considerar infarto por supra, eu tenho que ter 2 derivações da mesma parede. Por exemplo, se eu tenho supra de V3 e tenho supra de D2, isso não tem valor. Porque V3 é parede inferior e D2 é parede inferior. Todas as vezes que a gente viu os infartos de parede inferior, o que tinha? D2, D3, AVR. Ou pelo menos D2 e D3. Ou pelo menos D2 e AVR. Se eu tenho um infarto de parede anterior, eu vou ter que ter pelo menos V2 e V3. Pelo menos 2 coronárias com o supra. Porque senão não adianta. Show de bola? Todo mundo entende isso? Então, o AVR eu não vou considerar como infarto com supra. Mas o que me chama a atenção? D1 está suprado. D1 não, primeiro lá em cima, está suprado. Está ok. Então temos um infra de D1. D2 está suprado. Está ok. 2. AVL, pula ali, AVL, está suprado. Está ok. 3 derivações. V2, está suprado? Está ok. 4. V3, está suprado? Está ok. 5. V4, está suprado? Está ok. 6 derivações. V5, está suprado? Está ok. 7 derivações. V6, está suprado? Está ok. Quando eu tiver 7 derivações infradas e o supra de AVR, é o padrão mais grave que a gente pode ter. Porque há uma grande chance dele ter 3 artérias acometidas ou uma lesão de tronco. Porque a lesão de tronco, do tronco sai quem? A descendente anterior e a circunflexa. Se ele fechar, duas das 3 artérias dele vão ter. Fechar completamente. Então ele tem 3 doenças, 3 artérias ou tem a lesão de tronco. Então todas as vezes que vocês olharem no eletrocardiograma e ele tiver infradifuso,
infradifuso. O que é o infradifuso? 7 derivações com um supra de AVR até descobrir o contrário é via arterial, 3 artérias, coronária direita, descendente anterior, circunflexa, suboccluídas, próximas de ocluído 5%, ou é uma lesão de tronco, que está causando isquemia. Dúvida, gente? Olha a terceira época. D1 está soprado? Está soprado D1? Sim ou não? A gente tem três artérias principais na irrigação do coração. Quais são? Descendente anterior, circunflexa e a coronária direita. Se eu tenho esse padrão, tem essas três artérias estão suboccluídas. 3. Vamos lá. D2 está soprado ou infrado? D1. D3. ABF. V3. V3 aqui. V6. V5. V4. ABR está soprado? Tá. Lesão de tronco triarterial. Esse elétrico é interessante porque ele ainda tem um suprazinho aqui de V2, né? Ó, de V1 e V2. Eu consideraria esse elétrico aqui um padrão meio misto. Eu aqui teria que abrir essa chibata. Porque eu tenho um supra de V1 e V2, que são da mesma parede. São. Aqui provavelmente ele fechou a descendente anterior e deve ter lesão na CD e deve ter lesão na CX. Então ele deve ser o triarterial, só que uma delas ainda está muito ruim, que é a DA. Consegue entender isso, gente? Sim ou não? Hein, gente? Sim. Chegou no hospital. O paciente tem dor no peito, tem aperto, tem a coxa e a roxo. Qual é a síndrome que ele tem? Tem que fazer o quê? Quanto tempo? O que eu tenho que procurar nesse elétron? Ponto J. Supra e ponto J. Infarto com supra. Se tem supra, tem que fazer o quê? Se eu tenho infarto com supra, tem que fazer o quê? Dias atrás aí, só vocês quatro, né? É lá. Com mãozinha assim, vai. Por favor. Sim. Se eu tenho infarto com supra, tem que fazer o quê? Abrir essa estivata. Tem que abrir essa chibata. Tem que abrir essa chibata, tá? Vamos aplicar. Nesse padrão tem que ter um supra também. Tem que abrir. Nesse triarterial ou tronco, não dá pra gente, não precisa de desespero para abrir essa chibata. Qual é o padrão que tem que fazer isso daí? Cirurgia cardíaca, abrir para fazer ponte. É abrir para fazer ponte. Qual é a preocupação? Que eu não posso fazer clopidogrel. Nesses pacientes aqui, que são isquemia circunferencial, quando eu disse aqui, não pode fazer clopidogrel. Por quê? Porque se você fizer clopidogrel, você não pode operar o paciente. Tem que esperar 7 dias para operar o paciente. O paciente tem 3 artérias. Então é extremamente importante vocês na UPA identificar isso aqui. Vocês vão poder fazer o quê? AS. Podem, mas não podem fazer clopidogrel. E é o pau de tudo. O que acontece às vezes? O hospital de Messejana, quando o cara chega para operar, ele passa 1 mês, 2 meses internado para fizeram visita comigo semestre passado. Lembra que os pacientes ficavam não sei quanto tempo internado lá? Alguns devem ter visto. O paciente demora não sei quanto tempo para operar. É um absurdo. Tu fazer o clopidogrel do paciente desse que vai para Messejana, tu vai operar em 7 dias. Não tem problema. Mas se tu fizer na UPA, no meu pai quando chegar lá, eu vou ficar contigo, vou te processar. Vou te processar, mano. Porque eu vou tirar ele dali e vou levar ele pro São Carlos, São Camilo, pro Monte Caminho. E eu conseguiria operar ele com 24 horas, com 12 horas, com 3 dias no máximo. Consegue entender isso aí? Eu vou te processar. Não se ganha. Porque tu tem que saber isso aqui. Tu é recém-formado, tu precisa, isso aqui não é coisa de cardiologista. Isso aqui é de doutor da UPA. Se você tem um paciente com dor no peito e a perna puxa a bolsa, você tem que fazer o quê? Elétrico. Esse elétrico tem que ser feito em 10 minutos. Esse elétrico tem que ser avaliado com o quê? Ponto J. Se tiver supra, faz a X, faz clopidogrel e vamos abrir essa chibata. Se não tiver supra, eu tenho que procurar o ponto J e ver se ele está muito inflado em várias derivações. Se eu tiver infra de 7 derivações, com supra de ABR, é lesão de troncos.
tem que fazer só o AS, estatina e tem que ir para um hospital para operar. Fazer o tratamento e fazer o quê? Mamária, DA, apenas CX, apenas CD. Tem que fazer as pontes, né? As pontes. E tem que ser. Mas eu estou concentrado aqui no teu processo. Né? Tem que fazer ponte. Então, o principal disso aqui é não faz o próprio programa. Deus no alto. Nesse caso, se for supra, sem ser posso fazer? Nesse padrão aqui, eu até toparia você fazer um ortograma. Porque tem supra de ganho de 2. Agora, aqui, por exemplo, não dá. Não faço não. Então aqui não tem supra, só tem super VR. Só tem super VR. Eu estou tentando ter que contar o número. Sobre a posição. Não foi que falou isso com vocês? Como é que diz? O perfil é subir a posição, mas tem que tratar como supra. Existem alguns padrões que são tratados como, que não são supras clássicos e tem que ser tratados como supra. Um deles é o cusminhos. Mas tem que ser do que? 2 dedos bastante também. Assim como o Inter, ele falou sobre o Inter, não, né? Existem alguns padrões, é porque aquela história, menos é mais às vezes. Entendeu? Não adianta eu querer explicar para vocês, deu Inter, os mínimos, você não consegue ver o supra. Tem gente que vai saber para o supra. E como vocês voltarem na minha carga, a gente está no meio desse negócio. Para os mínimos é uma superfusão, tem cabeça chibada. Deu Inter, tem outro padrão, tem cabeça chibada. Né? Aí me cara para vocês aqui, e lembrar da experiência diferencial. Tá? Um outro padrão que é mais difícil, vocês praticamente não vão. Olha aqui esse leve. Já viu, né? Uma outra leve que eu vou mostrar para vocês, mas não cai na prova, é difícil de ver, aí eu tenho que me respeitar. É a fase hiperaguda do infarto. É aquele cara que está comendo sanduíchezão, aqui, frente ao hospital de Mercedes, da Frei Cirilo. Frei Cirilo, está lá dentro da casinha dele, monta os apartamentos de casa, uma puxa. Mas pronto, o meu professor do ECO, no Marinho de Residência, a gente estava lá e tinha assim, um mal-estar, fazendo eco lá com a gente, fazendo eco. Começou a falar frio, a gente residente ainda, né? A gente residente. Aí não, ingestão deu uma rotadinha. Aí não, vamos fazer um eletrolito. Não, vamos fazer eletrolito. Vamos fazer esse eletrolito. Não sei como ver, mas uma fase pedagógica que resolveu com um infarto, fez um infarto, dele para fazer essa diante. A hemodinâmica, meu macho, é daqui para esse cara aqui. Estava aqui. A porta do eco é frente com a hemodinâmica. Eu raçava o do eco direto para o Fernando. A hemodinâmica deitou lá na hemodinâmica e mandou a cabeça dele. Tinha uma operação complexa. Conhece, né, o doutor Nelson? Com certeza seu pai sabe quem é. Enfim, é o doutor Nelson, é aquele cara que está comendo sanduíche. Quem que eu tenho que olhar no paciente chega com dor no peito e a coxa roxa? Ponto J. Só que nessa fase de caraguda, ele não vai ter o supra do ponto J. Ele vai ter a mudança do padrão da onda T. Lembra como eu disse como era o padrão da onda T? É ascendente lento e descida rápida. Nessa fase de caraguda, esse negócio que aqui que é bem lento, essa subida que é bem lenta, se torna sobe e desce. Muitas vezes a gente confunde isso daqui com uma alteração de distúrbio eletrolítico. Qual é? Que dá onda articulada e cinética. Hipercalemia. Vou dar uma aula para vocês sobre isso. A hipercalemia deixa igual a fase aguda. Às vezes a gente está acessando ali desse jeito, a gente volta um ela desse aqui, aí a primeira coisa que o colega pergunta, como é que é o potássio? Aí não, potássio normal, fase hiperaguda de fato. Não é fácil para vocês, eu não vou colocar na prova, mas eu não poderia deixar de mostrar isso.
Sabe por quê? Olha como eu evolui rápido. Eu estou aqui na fase hiperaguda. Aqui é o doutor Nelson, lá, o meu professor. Chegou aqui, ó, normal. Olha aqui, ó, como é que ficou? 10, 55, 10, 57. Olha aqui a fase hiperaguda. 11 e 5. Era 10, 55. Em 10 minutos, ele teve o quê? O supra. Tá vendo o supra aqui, gente? Consegue ver o supra? Em 10 minutos, ele saiu de uma fase aguda, o infarto com supra, que tem que fazer o que nele? Caixão. Abre essa chibata. Consegue entender isso? Então, assim, não quero que vocês identifiquem isso, não quero que isso. Cara, chegou lá na UPA, tem uma síndrome coronária na aguda, vai olhar para quem? Ponto J. Ponto J. Não tem supra, não tem infra. Dá uma olhadinha na UTT, para ver se você não acha que ela está um pouquinho mais hiperaguda, como na calmia. Ficou aguda, requer esse eletrônico em 6 minutos, 10 minutos. Vai ter alteração. Se você me coronária na aguda, ou infarto, né, uma fase hiperaguda do infarto com supra, vai suprar. Não deixa ali. O prognóstico vai ser ruim, tá? Em 10 minutos. Pior, claro. Cada minuto que se perde. Mas não é daquele eletrolactino supra lindo, maravilhoso, que a pegada deixou de pegar. Não lembro daí. Mas isso aqui não. Não dá também você fazer isso aqui e não deixar para depois. É uma besteira. Não é nada não nem supra. Se não coronária na aguda, eu tenho que olhar para onde primeiro? No eletrocardiograma. Ponto J. Ponto J está normal, o que eu tenho que fazer? Olhar para a onda T e ver se essa onda T está uma fase operatória. Show de bola, gente. Tá? A gente vai parar por aqui, a gente tem 1 hora de aula. Tá? A gente tem 1 hora de aula. 1 hora e 10 minutos. E aí, lembrem, só vai cair, não vai cair isso daqui, tá, gente? Não vai cair isso aqui, vai cair uma outra